Bom, pessoal, hoje é dia 30/11/2022, como tradição na escola. Estamos fazendo aqui a nossa live 8.5, fechando o mês de novembro. Galera tá chegando, a Fernanda já está aqui. E estamos começando a conversar aqui sobre as novidades. Então vamos falar aí de... Vamos falar dessa narrativa, né? Olha, Fernando, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho comentado isso nos áudios, mas é uma mudança, é um amadurecimento como conceituador, entendeu? E hoje eu senti isso, tive uma sensação clara, que é assim, é como se você tivesse deixando um... É porque é muita coisa, você vê. Eu estou aqui agora fazendo a contagem, eu cheguei à marca de 800 conceitos, cara. Aí você vai falar, pô, mas tem muito conceito que você não usa tanto, mas vai aparecer. E aí quando você organiza os conceitos, você começa, os próprios conceitos vão brigando. E aí você vai tentando minimizar a briga. Aí você vai ajustando, né? Vai arrumando. Então, quando você está escrevendo o texto, não é mais aquele negócio, vou inventar um conceito aqui. Não. Aí eu vou lá no glossário, vejo o conceito que está lá, atualizo o conceito, coloco aqui, vou fazendo, entendeu? Então, e também assim, para mim agora, está muito claro assim, por exemplo, quando eu estou falando de inovação civilizacional, eu estou falando de uma coisa muito geral. Eu não estou falando nem necessariamente de revolução civilizacional. Estou falando de demografia, estou falando do Sapiens, estou falando de uma tecnoespécie, estou falando de coisas lá assim, em cima. Aí quando eu falo de uma revolução das revoluções de mídia, revoluções civilizacionais, eu não estou falando do digital. Estou falando da oralidade, da escrita, estou falando do que é mídia e tal. Não entrou digital ainda. Depois eu tenho, então, a partir daí, Revolução Civilizacional 2.0. Aí a gente vai falar do digital. Aí começa o digital. Vai organizando. Depois, o que é inovação? Essa coisa dessas 4 classificações, Fernanda, é como se eu tivesse chegado assim numa praia. Eu gosto de pegar onda, digamos que eu gosto de pegar onda, gosto de ver tatuí, gosto de gaivota e gosto de praia com morro. Aí eu chego numa praia, tem morro, gaivota, tatuí e onda. Eu falei, caracos, é a praia. Essa é a praia. É a praia. Cara, então, a minha cabeça hoje está muito, muito organizada, cara. Entendeu? Uma coisa é, eu aqui estou agora botando as frases, né, organizando as frases todas, e estava até fazendo isso agora, fazendo hora aqui para a live. Aí eu botei frases sobre inovação pessoal, frases sobre inovação organizacional, civilizacional, mundo digital, inovação e criatividade, inovação pessoal. Então, cara, Bom, que você usa bastante também, né? e aí eu acho que agora eu entrei em outra etapa, né? E acho que a 9ª temporada ela vai ser muito marcada por essa maturidade. E aí você vai melhorando a forma de dizer as coisas, vai consolidando determinadas coisas. E uma das coisas que eu estou pensando em fazer, que eu acho que seria o grande desafio, talvez seja o seguinte. Hoje eu estava começando a pensar sobre isso. Os 3 livros, né, principalmente
Administração 3.0 e Civilização 2.0, meio que eu acho que eles esgotam esse assunto da inovação civilizacional. Entendeu? Revolução digital. Ali está bem situado. O grande desafio agora, e aí a inovação organizacional, eu acho que ela também está. Porque como tem que criar a área separada, então é outra área, é curadoria. Não tem muito o que discutir mais ali, na minha visão. Porque não adianta ficar discutindo gestão. Agora mesmo veio uma menina me pedindo aqui umas sugestões, ela trabalha com revistas científicas, e ela falou para mim que a ideia dela é estimular a ciência aberta, que ela falou que a gente faz aqui é ciência aberta. Né? Eu falei, olha, eu tenho pena de você, falei para ela. Ela falou, eu também. Ela falou, eu também tenho pena de mim. Eu falei, cara, porque as pessoas estão muito pouco dispostas a. Estão muito pouco dispostas. Principalmente se elas estão numa estrutura, se elas estão nesse ambiente tão consolidado, vai ser uma briga de foice, porque tudo que traz a inovação também traz a ameaça. Aqui está aqui, né? As pessoas me dizem que querem mudar de vida ou fazer algo incrível, mas continuam passando tempo demais presas a velhos hábitos ou a velhos amigos que não estão indo a lugar nenhum da vida. Então, aí fica complicado. Então, então eu estou achando que o livro, o desafio maior agora é a inovação pessoal. É organizar essa conversa. Entendeu? É organizar essa conversa. Porque você vai vendo esses livros, eu estou pegando as frases aqui. As pessoas falam o que tem que fazer, falam o que tem que fazer, como é que não sei o quê, mas falta essa coisa que eu tenho, essa facilidade de sintetizar, organizar os mapas mentais, né? E dizer, olha, quando esse cara falar isso aqui é tal coisa. Quando esse cara falar isso aqui é tal coisa. Precisa dar uma organizada, sabe? As pessoas vão falando. É muito, assim, não tem uma estrutura. Eu estou pegando agora uma direção. Não. Eu acho que o bom é a direção. Essa é a palavra. Direção para o pensamento. Direção para que a gente vá de um ponto a outro, entendeu? Porque senão entra pelas paralelas, entra por baixo, entra por cima. Isso torna as coisas até mais confusas. Porque olha só, Fernanda, o que eu acho que é interessante aqui é o seguinte. Você tem um ambiente de diálogo. E quando você se propõe a organizar o ambiente de diálogo, porque uma coisa é o seguinte, Fernanda, vou te dar uma série de dicas aqui para você cuidar melhor da tua casa. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você anota, tá bom. Beleza. A outra coisa é organizar o diálogo da arrumação da casa, que é diferente. Não é só dizer o que tem que fazer a metodologia. É dizer o que é a filosofia, o que é a teoria, como é que é a metodologia, quais são as encruzilhadas que vêm antes, o que vem depois, como é que você separa tudo isso. Então eu estou achando que a maior bagunça está aí. O resto, claro que aí, quando a gente vai falar de inovação pessoal,
O Steve Covey percebe isso. Ele fala de uma crise que a gente está saindo, que ele chama de. Eu vou escrever o artigo amanhã. Ética da personalidade. Que é o cara que vai assim, meio no Zeca Pagodismo. Né? E aí ele defende a ética do caráter. E aí nesse artigo de amanhã, eu estou dizendo que existem filosofias da inovação pessoal mais fortes, que são aquelas que são baseadas nos conceituadores do passado, nos filósofos, etc. Entendeu? O cara pega um livro lá de inovação pessoal, escreve meia dúzia de coisa, e não é forte, não tem aquela consolidação. Então, eu estou com a tendência de, né, fazer o livro sobre ciência da inovação, o título geral Ciência da Inovação, e começar, estou pensando, não decidi não. Vai ter toda ali uma introdução do que é a ciência da inovação, etc. Tal. Passar rápido pela inovação civilizacional, inovação organizacional, inovação grupal, passar rápido, e aí fazer. Né, então botar a ciência da inovação. Ciência da inovação com ênfase na inovação pessoal. Uma coisa desse tipo. ênfase na inovação pessoal. Porque o resto. Porque a demanda. A gente já conversou sobre isso, Fernando. A demanda é essa. Entendeu? E quem quer escutar alguma coisa, quem hoje tem disponibilidade para ouvir o que eu estou falando, são as pessoas. Entendeu? As organizações, cara, tem muito problema. Muito problema. Eu entendo claramente. O cara não tem espaço para ficar discutindo, sei lá, esse papo que a gente leva aqui, né? Não é por aí. Entendeu? Por exemplo, tem uma menina que agora veio conversar comigo essa semana, ela está fazendo doutorado, aí está citando meus livros na tese dela. É mais por aí, entendeu? São pessoas que estão um pouco mais, num patamar um pouco mais abstrato, né? Aquela galera do dia a dia não vai consumir. Então eu acho que... A não ser que eles despertem, né? Despertem, que hoje estão isso também, né? Você pode estar dentro de uma organização, pulsando lá os problemas da organização, mas você também pode se ver como um indivíduo, né? Pô, aí é Um pessoa. profissional, um indivíduo. Não, tudo bem. Então, é a pessoa. E é a pessoa. Isso que eu Da digo. onde vem a pessoa, eu não Não sei. importa ninguém. Isso. O cliente é pessoa. Essa é a questão. Então talvez Por seja isso que a aí. demanda é imensa, porque ela é de pessoas. Então eu acho que aí vamos. Eu acho que aí nós temos que operar aí nessa coisa da inovação pessoal. Então eu vou talvez dedicar aí, né, essa nona imersão mais para inovação pessoal e ir aperfeiçoando o material, né? Principalmente, eu já tinha feito isso, né? Tentando organizar. Porque é muita coisa. É muita coisa. Então é. Porque aí entra psicologia, entra filosofia, entra. É muita coisa. Mas é um desafio interessante, né? Sim. Então eu acho que. Por aí eu acho que caminha. Esse mês foi um mês assim que eu, por exemplo, quase não comentei livro, porque eu procurei livro. Os livros eu entrava, não quero comentar. Aí depois pegava outro, não, esse também não quero comentar. Aí pegava outro e não tá legal também. E aí eu peguei esse do Steve Covey, que foi um livro que me marcou muito. Não sei se você chegou a ler esse livro. Sete Hábitos das Pessoas Eficazes. Não.
Não, mas você falou, já outras pessoas falaram. O livro, assim, eu acho que até nem vou comentar, né, os 7 hábitos que ele sugere e tal. Eu vou pegar algumas frases e, a partir dessas frases, trabalhar um pouco esse. E aí eu acho que está aí um pouco, né, organizando esse. Então eu acho que tem que começar a fazer uma espécie de mapa mental da inovação pessoal. Obviamente, como é que essa inovação pessoal, e é isso que a gente trabalha, né? Ela vai repercutir nesse novo cenário, né? Ele fala isso, Steve Covey. A ética do caráter, ela é mais consistente, ela é baseada em autores, né? Ela tem a visão de longo prazo, aquela história toda da felicidade estrutural, né? Visão de longo prazo. Porque nesse artigo de amanhã eu digo assim, o que é uma filosofia de inovação pessoal forte? Fernanda? Estou te ouvindo. Inovação pessoal forte, a filosofia forte, é aquela que tem um conjunto de filósofos fortes. E aí você então tem um embasamento maior. Quando o cara diz assim, não, eu cheguei à conclusão aqui, acordei e estava pensando isso e aquilo. Pô, peraí, meu irmão. Já estamos aí há milênios discutindo, né, o que é melhor para o ser humano, né? Então, assim, descartar tudo que foi dito, nem levar em conta, é meio onipotência demais, né? Então, eu acho que essa bagagem, esse acervo, ele tem que ser preservado e tem que ser trabalhado, né? Você pode até não pegar coisas, questionar coisas, mas ignorar coisas ou ignorar tudo é uma coisa assim meio estranha, né? Então Bem burro também. É. Então eu acho que a inovação pessoal passa por aí. Uma filosofia forte. Talvez seja esse o grande eixo aí da história. Né? Você defendeu uma filosofia forte. E aí, engraçado, Fernanda, eu não lembrava disso. Steve Covey fala do Thomas Kuhn. Paradigmas. Steve Covey, o que ele Você faz? comentou isso. Mais ainda. Sabe o que ele coloca? Eu botei até a página. Oração da Serenidade dos Alcoólatras Anônimos. Aí eu falei, cara, eu não sei se eu li e esqueci, ou se ele que deu a dica do Thomas Kuhn, não sei, não lembro. Mas está aí. Né? Então você vê, o cara que está falando de inovação pessoal, está falando de Thomas Kuhn, está falando de oração da serenidade. Eu não lembrava que eu peguei dele, não sei se foi dele, mas tudo bem, não interessa. Né? Eu podia ter pego e não ter repetido, e não ter criado essa importância que é para mim. E aí ele pega lá a questão dos paradigmas e tudo. Então é muito interessante. Então eu acho que a gente vai avançar. Queria te perguntar, o que você está achando aí? Como é que está o teu feedback? Hoje eu acho que a galera com esse negócio de Copa do Não, Mundo, então, negócio de Copa do Mundo também, o pessoal está meio desligado, né? olha, eu estou gostando muito, né? Esse é um assunto, é um tema entre os temas que a mim me interessam muitíssimo. Até porque eu estou dentro de uma organização, não, né? Não é isso. E eu acredito muito, acredito que, independentemente, inclusive, do lugar que as pessoas estão, falar de inovação pessoal é essencial. Né? Porque é uma demanda que o mundo também está colocando. Né? Não é só uma demanda, é uma demanda, é uma demanda. Nós vamos ter que ser cada vez mais flexíveis, inovadores, né? Temos que, né? Nós precisamos nos adaptar agora cada vez mais, o tempo todo, né? Você está, na verdade, se adaptando.
Então, para mim, é um tema que me ajuda muito, entendeu? É, E aí eu volto a dizer, por que me ajuda? Porque você é um conceituador, então me traz mais clareza. Eu sou, por profissão, vamos dizer, eu sou muito operacional, né? Eu trabalho o tempo todo, por exemplo, a minha narrativa, eu estou o tempo todo no Instagram, eu estou o tempo todo no produto, eu tenho todo tempo todo no marketing, no fundo. E é bem legal, porque né, eles mostram, olha, faça assim, né, eles mostram o fazer. E aí, quando eu vou para você, é muito bom, porque eu tenho uma base, entendeu? É a base mesmo, a base, porque são os conceitos, é aquilo que vai iluminando, não fica só em. Porque do jeito que o marketing, os professores do marketing trabalham, parece que está na árvore, ó, é que você não colheu aquela árvore, mas está tudo lá, né, tem muito, é muito pragmático. Eu não acho ruim que seja pragmático, acho que o pragmatismo é importante e te ajuda a fazer. Mas, quanto mais você tiver lastro, melhor você vai fazer. tem Então, esse. em você, eu vou atrás do lastro. É isso, entendeu? Não é do, do, do do passo a passo, é o lastro. O Steve Covey tem aqui um momento aqui que ele diz que é fundamental, né, as pessoas que conseguem ter uma vida mais significativa são os visualizadores, ele fala essa expressão, visualizadores. Eu acho que nesse livro aí, eu acho que deve ter, né? Então, assim, uma visão geral sobre inovação, depois inovação civilizacional, tal, a divisão, e dizer que vai se dedicar à inovação pessoal. E na inovação pessoal, eu acho que tem que abordar duas coisas. Inovação pessoal no digital. São duas coisas diferentes. Sim, verdade, verdade. Uhum. Então, assim, inovação pessoal. Desde o tempo da caverna, nós temos as seguintes bifurcações encruzilhadas. Essa, isso, aquilo, babá, 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 babá. Beleza. Então, tudo isso sempre valeu e vai continuar valendo. Isso é estrutural. Uhum, uhum, uhum. Só que com a chegada da nova era, a inovação pessoal ela ganha um outro contorno. E aí talvez tenha que dizer o que se acelera Uhum. e se existe alguma coisa de nova, né? Existe essa própria aceleração, própria percepção do tempo, por exemplo, isso é uma Mas novidade. a aceleração ela não é uma novidade, porque sempre acelera, né? Quando chegou a escrita, se acelerou também. Então eu não acho que a aceleração é uma novidade. Então as pessoas costumam falar isso, né? Está acelerando. Não. Toda a revolução de mídia traz uma velocidade maior. O que precisa é o que eu acho que tem assim talvez de mais eu acho que tem assim um nível de personalização e essa coisa que eu estava colocando aqui do trabalho, porque começou a brigar na minha cabeça essa divisão, né, de organização e trabalho, porque inovação, eu botei inovação no trabalho, inovação organizacional, que aí seria o trabalho individual, né? Mas na verdade, cada pessoa nesse novo cenário, cada vez mais vai ser uma micro-organização.
A pessoa tem que se ver como. Porque isso é uma novidade. Né? É assim, Por exemplo, a quantidade de pessoas que vão viver. Porque qual é a diferença de um empregado, Fernanda, por um autônomo? O empregado terceiriza a relação com o mercado. E o autônomo se relaciona diretamente com o mercado. Mas olha a diferença. Peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fui a vida inteira antes do digital. Eu fui minha vida inteira freelancer. Mas o que significava ser freelancer, a moda antiga? Eu precisava de pessoas que viessem atrás de mim. Eu funcionava sob demanda. Sob demanda, entendeu? Assim, eu era a terceirizada, no fundo. Então, a secretaria, deixa eu concluir, a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, né, que é pertinho de casa, aqui de São Paulo, ela precisava de textos para água, sei lá, ela falar de água, planear água, várias exposições. Aí ela me contratava, mas ela era minha patroa. Era ela que decidia se o texto estava bom, era ela que estabelecia quanto ela ia pagar, tudo isso. Com o digital, eu não era micro-organização, eu era uma prestadora de serviço autônoma, freelancer, certo? Dava nota. Com o digital, esse jogo muda. Eu agora sim, eu sou a minha chefe, a minha patroa, aquela que decide que conteúdos eu vou batalhar. Essa é uma mudança. Eu acho que você está falando uma coisa que acrescenta, né? Porque seria o seguinte: é o aumento do trabalho autônomo numa relação direta com o mercado e um relacionamento cada vez maior com pessoas físicas, E diretamente. com clientes diretos. É. Porque, veja, quando eu trabalhava para a Secretaria, por exemplo, do Meio Ambiente, né, um dos meus clientes era a secretaria que se relacionava com o mercado, não era a Fernanda. Você Fernanda era terceirizava. uma redatora, entendeu? Era a secretaria que se relacionava com o mercado, não eu. Agora eu me relaciono, porque eu me relaciono com pessoas. Então, eu estou no mercado. É, Olha a diferença. não, então, exatamente. Porque o que a gente está chamando de mercado é o cliente final. É melhor chamar de É, cliente final. Né? é, O cliente, é. pessoa física final. O cliente, pessoa física. Isso. O cliente, pessoa física, ou seja, esse Sapiens 2.0, ele vai trabalhar em plataformas ou em ecossistemas em que ele vai ter que atender diretamente as pessoas físicas. Então, É. não é mais eu vou agradar meu chefe. Ou aquele meu cliente que, na verdade, era, entendeu? Ele não era o fim, não era o cliente fim. É, Era um cliente meio. exatamente, é o teu chefe. De qualquer maneira, é o chefe. Né? É o É o chefe. chefe. É, É o intermediador que não é o cliente pessoa física. exatamente. Porque no final de tudo, Fernanda, não existe nenhum cliente que não seja pessoa física. Isso não existe. Porque as empresas elas vão investir em fazer tudo porque elas estão chegando numa pessoa física. Senão não tem razão Mas nenhuma. mesmo aquele cara que produz minério, ele produz minério para a ferrovia, que aí o cliente dele é a ferrovia. Aí a ferrovia, que cara que faz a ferrovia tem o cliente que faz a ferrovia, é um cliente indireto. E o cliente direto é aquele cara que anda por cima da ferrovia. É, é bem isso. É a Essa é a pessoa. verdade. É a pessoa. Então, esse Sapiens 2.0,
ele vai ter que trabalhar para agradar pessoas. É. Para encantar, aí vem todos os nomes, para agradar pessoas. Ele Então, precisa delas. Para validar, inclusive, o que ele faz. essa é uma, eu diria assim, é um aumento exponencial de algo que as pessoas não estão acostumadas. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade, porque o que acontece? A gente tem a explosão da demanda, vamos colocar desse jeito. Você tem a possibilidade de originalização. Cara, eu fico vendo aqui o TikTok. O TikTok é fantástico. Hoje eu tive um insight comparando o TikTok com o Jornal Nacional. Então você vê a diferença. Eu abro o TikTok, são vídeos de 1 minuto, é uma diversidade gigantesca. Ele vai aprendendo o tempo todo comigo e vai me personalizando e vai me aproximando de pessoas. Fernanda, tem cantores maravilhosos no TikTok. É uma diversidade de música, de... Cara, é impressionante. É impressionante. Então, e isso vai estimulando, eu estou sentindo isso aqui na minha, na minha atividade diária aqui. Eu vejo essa galera fazendo coisas. Cara, eu estou ficando aqui um inventorzinho de coisas para casa. Todo dia, Fernanda. Todo dia. Todo dia. Não é assim, sexta-feira eu tiro 1 hora. Não. Todo dia eu dou uma arrumadinha. Só para... Ah, tá mentindo. Vamos lá. Hoje, eu comprei de novo uns filtrozinhos para botar no pé da cadeira, porque a coisa que mais me irrita é a cadeira fazendo barulho. Então eu botei, minha cadeira não tem roda, não é que nem a tua, então ela é de madeira, né? Então eu botei nas cadeiras aqui, aí ela não faz barulho, ela desliza aqueles feltros. Fui lá, comprei e botei em 3 cadeiras. E E agora ele é deslizante. ela diz, cara, depois que ela começou a deslizar, eu falei, cara, maravilha. Aí tinha um sabonete líquido que tinha acabado. Aí eu falei, vou comprar sabonete líquido. Eu falei, não, vou botar um sabonete que tem aqui. Aí cortei uma garrafa PET, furei, tinha um bambuzinho aqui nas minhas plantas que eu peguei para dar um suporte nas plantas. Cortei, botei de um jeito que o sabonete fica em pé, no fundo de uma garrafa PET. Ele não fica deitado para dificultar. Ele fica em pé, é só pegar assim. Isso foi feito hoje. Então, cara, eu acho que isso tem a ver com esse novo cenário. Você fica estimulado a isso. Você fica vendo isso o tempo todo. Né? Você vê isso o tempo todo. Aí entra a neurociência, né? Vai fazendo caminhos neurais, vai estimulando, é isso aí. Então eu acho que a minha missão hoje, eu acho que eu fecho um ciclo com esse livro aí, Civilização 2.0, da inovação civilizacional, das revoluções de mídia, etc. A coisa está mais ou menos organizada. E o que eu acho que é o desafio agora é organizar essa conversa sobre inovação pessoal. É um campo gigantesco, é gigantesco,
né? Eu não preciso nem. Não preciso nem. É só dar uma organizada na conversa. Porque tá tudo aí. Os caras, as frases todas, né? Você pega aquele livro Garra, do Joel Moraes, Steve Covey, Ah, Mark Mason. Eles já deram mais ou menos o caminho. Felicidade estrutural, né? Se afastar da mente um, criar um ambiente para a mente 3, fazer esse tipo de coisa toda e tal, babá. Isso tudo é inovação pessoal, estrutura básica. Aí depois falar do digital, das, das demandas. E aí colocar essas questões. O que é aumento de velocidade e o que é realmente novo, que é um desafio. o que são os reais desafios, né? Nem precisa usar a palavra muito novo, né? Porque, mas Os quais são os desafios, né? desafios? Os desafios, eu acho melhor. Então eu acho que é isso. Eu acho que a nona vai ser esse esforço aí. Uma E, nona sinfonia, muito bom. e aí, A nona. e aí eu imagino, né, que aí teria que afunilar, né, talvez, pegar deixar o mapa mental aqui, essa narrativa estruturada ali, colocando coisas e tal, e aí começar a preparar o texto mesmo, né? Que pode ser, inclusive, eu estou aqui pensando, nos próprios artigos, né? E, organiza, Sim. e Pode ser organizando os outra artigos, coisa. Só, né? Só fazer a sequência, entender a sequência, né? é, Tem todo, meu. e aí a gente vai fazer isso. E obviamente no meio do caminho volta a se falar vai se comentar. Eu agora estou completando, né, com o livro do Steve Covey, o 13º livro. Tá faltando um só para a minha meta. Eu acho que dezembro tá tranquilo, né? Mais um livro, são 14 livros lidos ao longo do semestre. Também foi uma batalha. Bacana, bacana. Foi uma batalha. Verdade que os grandes livros, eu acho que foram da 7ª temporada. Agora da 8ª, deixa eu ver aqui se eu considero que tem aqui um. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá isso aqui? Hoje eu até baixei aqui um. Ih, abriu tudo aqui. Hoje eu baixei aqui um. Fazendo aqui uma revisão aqui contigo. Eu botei aqui no artigo. Era aqui, ó. Deixa eu ver aqui os grandes livros dessa temporada aqui, dessa imersão. Rodrigo Marquezep. Fala, doutor Rodrigo. O Rodrigo entrando aí. Essa temporada. O Rodrigo eu acho que tem aquele problema de. Fala, doutor Rodrigo, não está podendo falar, né? Eu sei. Está no trabalho. Estou me lembrando. Apenas subindo. Eu acho que aquele livro Problemas Oba foi um livro que foi marcante, que eu vou lembrar, né? Assim, como importante. Psicologia da Inovação, eu acho que deu uma boa conversa. A Fernanda, né?
É, mais para uma discussão assim mais ampla, né? E acho que esses dois aí. O resto eu não. Eu acho que são esses dois aí que eu acho que são os principais. Rodrigo, falamos aqui da perspectiva da nona imersão, falamos aqui da, da perspectiva aí do novo livro, perspectiva do novo livro, e, e estamos aí fechando, né? A oitava imersão, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. A meta são 14, falta um livro para acabar aqui a nossa jornada de leitura. E o que eu acho interessante, Fernanda, nessa coisa da leitura e Rodrigo, é o seguinte: eu vejo as pessoas é, eu vejo as pessoas muito pouco abertas para essas oxigenações, sabe? E a gente aqui fica tentando, né, trazer essas literaturas para concordar, melhorar, questionar, criticar. Eu acho isso uma coisa muito importante para poder organizar. Eu realmente me inspiro muito quando eu pego esses livros. Tem muita coisa ali que você questiona, muda. Mas eu acho que essa temporada foi mais fraca em termos de livro. Talvez é que meio que vai esgotando também, né? Eu agora organizei minha biblioteca aqui. Talvez eu faça agora na nona uma releitura aqui dos livros na minha biblioteca. Pegar livros importantes aqui e fazer as releituras. Eu, essa semana, dentro da minha linha aqui de arrumação da casa, botei tudo em ordem. Eu não estava achando o livro do Steve Covey. Aí arrumei tudo, botei tudo em ordem alfabética até achar o livro. Aí achei. Tá tudo organizadinho. Acho que vale a pena pegar esses livros aqui e fazer a releitura. Aí eu acho que dá uma coisa bacana. É, é isso, Fernanda. O que tu diz aí? Não, isso aí. Eu acho uma boa ideia. A ideia da releitura também. Você pode pensar, né, os livros mais importantes e relembrá-los, né, para a gente, em pontos, né, sei lá, É, menos. Eu acho bacana. o É filé bacana. mignon tá aqui. Porque eu não sei os outros, né, mas eu, obviamente. Ah, O filé mignon dos livros, eu não ele é trouxe bom. eu não trouxe todos, porque eu fui trazendo aos pouquinhos, né? Eu não trouxe todos, mas o filé mignon está aqui. Talvez visitar de novo o Taleb, de vez em quando é bom voltar ao Taleb. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Claro que pode aparecer aí um livro bom, alguém sugerir, e aí volta ao livro da Amazon. Mas eu Sim, acho que esses livros aqui claro. são importantes. Tem os livros do doutorado também, que eu já. Tem aquele livro também do. Tem várias coisas aqui boas para a gente poder mexer. E Bacana. é isso. Hoje foi um dia típico, né? Veio o É Rodrigo. isso aí. Não sei se é a Copa, né? Eu acho que. Eu ia ter uma palestra agora, dia 8 em Goiás, e o pessoal desmarcou por causa da Copa. Acho que a galera tá com a cabeça. Olha só. É, porque agora tá, né, tá, o Brasil tá com uma puta, né, de campeão. Vai levando, né? Fica todo mundo. Aí o jogo da É isso Argentina, não sei aí. o quê. Bom, é Aliás, isso. ganhou aí, 2-0. Ganhou, né? 2-0, né? E eu errei no bolão. França perdeu.
Isso foi zebra, né? Para a gente também é bom. Mas a França já está classificada. Mas, ó, Fernanda, Copa do Mundo é um campeonato mata-mata. E o campeonato mata-mata É, não tem, agora vai ser. não tem muita lógica, porque o que acontece naqueles 90 minutos, claro que um time com diferencial, com jogadores bons, podem fazer a diferença e tal. Mas, sei lá, começa o jogo, o Mas cara. essa é a graça. Essa também é a graça, Não, né? a graça é Por essa. que, que a gente. Porque se fosse tão certo, nem precisava fazer, né? Mas você vê, o Mas Campeonato não pode Brasileiro, acontecer, né? o Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, que dura o ano inteiro praticamente, É, que ótimo. mas o que acontece? Acaba ganhando o time com melhor desempenho no longo Mais prazo. consistente. Então, assim, Mas não é um carro. é o mérito. Mas na Copa não pode fazer. Ele é menos Mas ganhar um emocional. mérito, É tá? um campeonato Mérito, menos mas ganhar. emocional. É um campeonato menos Mas é um emocional. mérito. É um campeonato menos. Mas a Copa, você pode dizer, a Copa é o reinado da eficácia. Então, a eficiência, talvez o ponto, privilegia a eficiência, o que fez a coisa certa durante a maior parte do tempo. Na Copa, é a eficácia, por eficácia. Você pode ter feito certinho, mas é mata-mata. Aí o Brasil joga, chega lá e perde para um time que a gente considera inferior. Foi paciência? Pois é, não É. foi eficaz. Não sei se. Eu não sei Bom, se. mas é isso. Eu não sei se é. É. Eu acho que seria assim. São fatores, né? A tendência maior é fulano, fulano, fulano. Acaba sempre fica entre alguns times, né? Você vê, por exemplo, É, Senegal nunca ganhou uma Copa, Costa Rica nunca ganhou, e nunca foi para uma a final. maioria não ganhou. Hã? A maioria deles não ganharam, né? Então assim, então aí. Então é. Mas vamos ver, eu fico animado, eu gosto Eu também gosto. Eu também do gosto. frisson. Do Também frisson. gosto. Bom, então é isso aí, É galera. isso Eu aí. acho que hoje foi um dia atípico, né? Mas foi bom a gente bater esse papo. Acho que deu uma Foi estruturada aí bom. para nova imersão. A live de dezembro não vai ser no final do mês. Claro, no final do mês aí está todo mundo quer dizer, eu estou aqui, né? Mas a maioria já está na É, dispersão. eu vou ver o dia aqui. Eu vou fazer, porque tem que ser na semana, eu acho que do dia 22 ou 23, né? Antes do Natal, 22 talvez. E, e aí a gente fecha a oitava imersão. Isso. Então tá bom, queridos. É isso. Então tá. Um beijo Então para tá. vocês. Rodrigo, depois você escuta Então, o ó, áudio para ver o papo que rolou. Tá bom? tchau, Rodrigo. Depois, beijo. 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 Valeu. Valeu.